Capítulo 1148. Havia muito poucas chances de usar amuletos em batalhas de alto nível. Ninguém tomaria a iniciativa de deixar uma abertura para o oponente enquanto recitava o encantamento. A razão pela qual Trice foi capaz de completar a ação correspondente foi porque acendeu chamas negras malignas de dentro para fora. Quanto às chamas negras, pareciam absorver todo o calor das áreas circundantes, formando grossos cristais de gelo. Além dos cristais de gelo, havia teias de aranha quase invisíveis que as envolviam, formando enormes casulos. Contando com as 3 camadas de defesa, Trice conseguiu ganhar quase 2 segundos, então pegou o amuleto retangular em forma de diamante e gritou: "Ontem!" A chama transparente acendeu em meio às chamas negras perversas. O amuleto de diamante se desintegrou silenciosamente antes de se fundir com o vazio. Isso foi algo que Klain forneceu especialmente à demônia, para permitir que o dano de qualquer uma das 3 frentes se tornasse o principal ponto de ataque a qualquer momento. Trice imediatamente viu a névoa branco-acinzentada e percebeu que as cenas do passado eram como estrelas, densamente aglomeradas. Houve cenas de um jovem vagando pelas ruas, ficando sob o controle da máfia, fraudando, trapaceando e roubando de outras pessoas. Mais tarde, ele se juntou à Ordem da Teosofia e se tornou um assassino. Lá, gostava de acabar com vidas e derramar sangue, instigando outros a arrancar suas máscaras e revelar sua verdadeira natureza bestial. Devido a vários motivos, não teve escolha senão se tornar uma bruxa. Ela começou a criar catástrofes e foi usada pela demônia do prazer para se tornar amante do príncipe Edessac. Percebendo que estava se tornando cada vez menos parecida com ela mesma e que aos poucos estava se perdendo no prazer, ela sentiu um medo extremo e ansiava por escapar. No entanto, tendo caído mais fundo no inferno, experimentou uma dor imensa e escolheu ser extrema. Com um pensamento, as cenas ampliaram e ocuparam toda a sua visão. Sob a luz, o gramado do lado de fora da janela estava claro e os cavalos caminhavam lentamente. Os buracos do campo de golfe ainda podiam ser vistos vagamente e, dentro da casa, havia um armário antigo bloqueando a visão da porta. A última Trice ficou na beirada e olhou para fora, usando um anel de safira na mão esquerda. Naquela época, ela nem era uma sequência 5 e não tinha a força que o anel precisava para funcionar. No entanto, tinha um anel da seita da demônia que estava intimamente relacionado com a demônia primordial. Esse anel era o que Trice queria pegar emprestado. De repente, o intrincado anel incrustado com uma joia de safira apareceu no dedo mindinho de Trice. E ao contrário do passado, a atual Trice se fundiu com a marca e se submeteu à demônia primordial. Ela foi bastante aprimorada como uma semideusa da sequência 4. Em outras palavras, embora não fosse um recipiente robusto de descida de uma divindade, já tinha as qualificações para ser um. E aquele anel de safira permitiu que ela adquirisse temporariamente uma certa iniciativa. Olhando para as cenas do passado, o casulo formado pela seda da aranha de Trice rachou-se centímetro por centímetro. Os grossos cristais de gelo derreteram silenciosamente enquanto as perversas chamas negras corroíam. Ela ergueu a mão esquerda, fechou os olhos e sorriu ao colocar o anel de safira entre as sobrancelhas. O anel derreteu como metal ao fluir para a cabeça de Trice de uma maneira surreal. Naquele momento, as chamas negras perversas foram completamente privadas pelo príncipe Grove quando uma lança de luz branca e ardente disparou. Na frente da lança, 2 asas brancas puras se abriram enquanto abraçavam a ponta da lança, como um anjo, isolando o espaço circundante e evitando que o alvo escapasse. Naquele momento, Trice abriu os olhos. Eles eram de uma cor preta profunda.
Seus cabelos se arrepiaram um por um, cada um ficando tão grosso quanto uma cobra. A camada externa era escorregadia e diabólica, com olhos pretos e brancos incrustados nas extremidades, ou cabeças que pareciam cobras venenosas. Suas bocas estavam ligeiramente abertas enquanto agitavam a língua. A lança condensada de pura luz parou na frente de Trice, como se estivesse sendo pressionada por uma mão invisível, dificultando seu avanço ainda mais 1 centímetro. Rapidamente tornou-se branca acinzentada, passando de incorpóreo a corpóreo, como se tivesse sido esculpido em pedra. Com um barulho, a lança caiu rapidamente até a beira do penhasco, quebrando-se em incontáveis pequenos pedaços. A cor branco-acinzentada ao redor de Trice se espalhou rapidamente em todas as direções, como se tivesse vida própria. Por onde passava, as coisas ficavam duras enquanto todo o resto virava pedra. Os vários rituais que foram estabelecidos nas ruínas número 1 estavam agora manchados com cores branco-acinzentadas, impedindo que os anjos que guardavam os outros mausoléus secretos descobrissem as mudanças e viessem imediatamente. Príncipe Grove foi instantaneamente cercado por uma aura branco-acinzentada que emanava do vazio. Como ele só era capaz de usar a coroa de espinhos para manter uma pequena zona segura, não havia como usar quaisquer poderes de proibição. Trice, cujos olhos não tinham mais escleras nem sequer olhou para o oponente. Com seu cabelo de cobra bloqueando o céu, ela deu um passo em direção ao mausoléu secreto no fundo do vale escuro. Estrondo! O chão começou a tremer violentamente quando um baque surdo soou lá no fundo. Asteroides vermelhos com caudas de fogo apareceram do nada enquanto passavam pela demônia Trice e se chocavam contra o mausoléu. Num instante, esta ruína foi inundada por catástrofes. George III, que estava no momento crítico do seu avanço, percebeu isso e imediatamente sentiu uma forte sensação de confusão e raiva. Com grande dificuldade, separou parte de sua força e, com a ajuda dos preparativos que havia feito, distorceu à força a área circundante e isolou o sombrio e solene mausoléu secreto do mundo real, evitando que terremotos e meteoros se aproximassem do alvo. Estrondo! Estrondo! Em meio a todos os tipos de catástrofes, os penhascos desmoronaram um por um enquanto as ruínas começaram a desmoronar. A voz furiosa de George III soou no mausoléu secreto que formava um mundo próprio. Você está louca? Para uma sequência 4 aceitar à força o poder de uma verdadeira divindade, o único resultado era a morte. Trice riu. A pele de seu rosto foi levada ao limite. Centímetro por centímetro, ela desmoronou, revelando o sangue e a carne que se contorciam descontroladamente por baixo. Esta demônia extremamente aterrorizante zombou e disse: o final de uma história adorável não deveria fazer com que todos os bandidos morressem? Por exemplo, você e eu. Antes que Trice pudesse terminar a frase, ela exibiu aquele sorriso trágico no rosto enquanto o asteroide despencava no mausoléu secreto distorcido em uma tentativa de destruí-lo. Reticências. Em outro mausoléu, Klein não assumiu uma postura forte. Ele rapidamente encerrou a conexão com o castelo de Sefira como se estivesse orando ao louco por ajuda. A comoção anterior quase fez com que todos os anjos presentes parassem. Infelizmente, o anjo de ocultação que Klein convocou era uma projeção do vazio histórico. Apenas continuou lutando com base no instinto, tornando a situação ainda mais caótica. Neste momento, a projeção de Guilherme Augustus I puxou uma espada prateada e apontou para frente antes de cortar para baixo. Não havia necessidade de dizer mais nada. O caos nas ruínas parou quando o campo de batalha foi dividido em diferentes seções. Hermes encarou a bela e impassível mulher. Abominação Suá suprimiu Reinette Tainiker,
As projeções do vazio histórico do Imperador Roselle e do Anjo de Luz cercaram Klein, Guilherme e ficou em um local isolado, garantido que nenhum dos tremores secundários atacasse o mausoléu abaixo. Como esperado da mão da Ordem, as pupilas de Klein dilataram. Sem pensar, ele enfiou a mão direita no bolso interno das roupas e estendeu a mão esquerda para pedir força ao seu passado. O cônsul da morte, a matrona do claustro da meia-noite e o anjo da ocultação eram figuras que excediam o nível do próprio Klein. Seja convocando ou mantendo-os, foi um fardo terrível para sua espiritualidade. Ele não teve escolha senão pegar emprestado algum poder de seu passado antes que sua espiritualidade secasse completamente. Dessa forma, ficou cheio de espiritualidade falsa mais uma vez. Nos 5 minutos seguintes, não era diferente da verdadeira espiritualidade. Então, Klein viu a luz. O anjo formado de luz pura, que também tinha asas ilusórias nas costas, fez com que as camadas de luz surgissem em sua direção como um maremoto, afogando-o. No brilhante mar de luz branca, algo apareceu de repente. Despencou rapidamente e se aproximou do mausoléu secreto. Era um livro de cor escura que consistia em pele de cabra. As viagens de Groselle. Usando sua habilidade de se dividir em vermes espirituais e sua habilidade aprimorada de mudar de forma, ele se encolheu em marcadores feitos de carne, incorporando-se ao livro, usando-o para bloquear a purificação e o efeito de derretimento da luz infinita. Mas mesmo assim, ainda estava gravemente ferido porque a luz ainda conseguia iluminar parte de seu corpo. Este não foi o fim. Parado logo abaixo das viagens de Groselle estava o Imperador Roselle, vestido com roupas lindas, esperando ali com as mãos levantadas. Sem pensar 2 vezes, Klein só conseguiu ativar o primeiro método que conhecia para se proteger. Esconder-se no vazio histórico. Estrondo. Um forte trovão explodiu do lado de fora da ruína. Ele retumbou ao longe no começo, mas no final estava zumbindo nos ouvidos. Klein, juntamente com as projeções no vazio histórico, e todos os seres vivos nas ruínas ficaram impressionados e rígidos. Instantaneamente, o mar de luz diminuiu. Mas não, havia uma figura que não foi afetada, o anjo da ocultação da Igreja da Meia-Noite. A bela, mas de aparência monótona, aproveitou a oportunidade para transformar seu corpo em vários símbolos que simbolizavam ocultação e terror. Ela estendeu o mundo estranho, envolvendo Hermes, Reinette Tainiker, o braço de Suá, o anjo da luz e William Augustus I dentro. Embora Klein tenha invocado uma projeção do vazio histórico, uma versão mais fraca, algumas partes essenciais permaneceram. O caos que Klein esperava finalmente chegou. Quanto aos outros ajudantes de George III, como o Rei dos Anjos, ainda estavam em outros mausoléus. No momento em que o mundo quase transparente tomou forma, os anjos lá dentro começaram a resistir. Em meio ao caos, o mundo estranho se despedaçou facilmente. Porém, com os restos do poder do anjo sendo direcionados, a mulher saiu correndo e se dirigiu ao mausoléu secreto no fundo. Estrondo. Um trovão ainda mais alto soou. O Imperador Roselle, que tentou detê-los, ficou mais uma vez impressionado, incapaz de fazer mais tentativas. Em um instante, o sombrio e majestoso mausoléu secreto foi atingido. As rachaduras em sua superfície afundaram profundamente, fazendo com que seu interior escuro se apresentasse. Nessas fendas, gotas de sangue apareceram do nada. Algumas eram vermelhas brilhantes e outras eram escuras. Estrondo, estrondo, estrondo. Tendo restaurado sua forma humana, Klein segurou as viagens de Groselle enquanto lançava coletivamente o canhão de ar com seus vermes espirituais espalhados. O mausoléu que já estava à beira do colapso finalmente desabou e ainda mais sangue jorrou.
Reticências. Com a destruição de um mausoléu, o ritual de avanço de George III deixou de ser estável. Ele não tinha o principal pilar de apoio. Se apenas um mausoléu estivesse sob ataque, ele poderia ter sido capaz de confiar em sua tênue conexão com eles para resistir até certo ponto. Mas agora, sofreu um ataque muito intenso. Seu corpo já incorpóreo ferveu de repente, incapaz de manter a distorção externa. O mausoléu isolado da realidade finalmente apareceu na frente de Trice. No rosto contorcido de gavinhas de Trice, os cantos de sua boca se curvaram. Reticências. Cidade de Backlund, Praça Memorial. Meus súditos, o severo e antiquado George III de bigode estava terminando seu discurso quando houve uma forte explosão. Sua carne e sangue se transformaram em uma rajada de fogos de artifício que se espalharam pelo ar. Nota: 1. Parte branca. Ponto.